que a gente precisa rever um pouquinho de como se sequencia DNA, e a maioria dos professores, quando começa a dar aula, começa pelo método de Sanger, né? O que foi o primeiro método que foi automatizado. Ele foi inventado com radioatividade, né? E um colega deles, o Gilbert, né, num outro laboratório, tinha um estudante chamado Maxam, que fazia química à noite e descobriu um método químico. É um método que quebra o DNA e sequencia. O método do sangue era um método de polimerização. E a gente começa por ele, porque foi o primeiro método automatizado e foi o primeiro método que apareceu, então, na revolução do sequenciamento de genomas, né? Projeto Genoma Humano, e aí ele começou a gerar a demanda por bioinformática, né? Então, assim que era o sequenciamento manual, a professora Glória trabalhou com esse sequenciamento aí, ela fez mestrado no laboratório de vírus com interferon e depois ela foi a primeira pessoa que fez genômica, porque virou aluna do professor Sérgio Pena, que vocês devem conhecer, mas eles faziam para estudos de biologia molecular mesmo, sequenciamento na mão, né? Então, esse mocinho aí, ele não sabia nem o que ele estava fazendo, porque ele era a única pessoa que estava lá no bloco F no dia que eu fui tirar essa foto, porque eu tinha que dar uma palestra e eu não achava uma foto legal. E eu olhei para frente e eu vi que eu tinha uma máquina digital. Naquela época, celular não tirava foto, não. Aí eu fui lá e falei: escuta, será que você podia posar para mim com uma cara de Fantástico? O Fantástico costumava ter essas fotos assim com cientista. Eu falei assim: olha assim e tal. Aí ele olhou bem legal ali, ó. E aqui tem uma resolução de um gel. Aqui está a cuba de eletroforese, né? É vertical. Você coloca as amostras em cima, e elas correm para cá. Aqui dá para perceber, vou até contar essa história para vocês, né? Dá para perceber que ele não, né? Mas o colega dele que fez esse experimento, ele colocou 4 amostras de sequenciamentos. Você clonava num plasmídio e sequenciava, sei lá, que tem 4 genes, né? Que ele sequenciou. O cara que fez isso colocou amostras tipo às 9 da manhã e a amostra começou a correr e caiu do gel aqui, assim. Mas de noite, ele foi lá de novo, às 9 da noite, e ele colocou as amostras de novo aqui. Então, elas correram, né? E ele não deixou cair. Então, ele estava vendo um pedaço da leitura aqui, e depois ele vinha aqui e via esse pedaço da leitura aqui, né? Assim que ele fazia. Vocês não vão ver com esse aumento, mas tem uma canaleta aqui, ACGT, 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 ACGT. Então, tem 4 canaletas, uma para cada base, e vocês vão revisar comigo aqui agora, e também vou mandar os filmes, para revisar como funciona o sequenciamento de Sanger. Ele foi automatizado e os primeiros sequenciadores do CB e ICB vieram na rede Genoma Nacional, né? Liderada pela Ana Teresa Vasconcelos, lá em Petrópolis, e que é onde está hoje o supercomputador Santos Dumont, mas ela liderou isso. No ICB participaram o grupo do Sérgio Pena e a Glória, o grupo da Santuza, com o Sérgio Costa, e o grupo do professor Fabrício. E logo depois foi feita a rede Genoma Minas, e esses sequenciadores também foram comprados para mais outros 6 grupos, eu nunca consigo lembrar de todos. Instituto René Rachou, aqui, Embrapa, Ouro Preto, Uberlândia, Lavras, Viçosa. Eu acredito que eu não consigo falar todos. Acho que tem um em Uberlândia,
Nossa, eu não consigo falar os 9, sei lá. Mas aí foi esse sequenciador que foi comprado aqui. Era uma rede Genoma Minas que se propôs a sequenciar Schistosoma mansoni, e o Brasil é um país esquisito, né? A FAPESP estava com uma rede sequenciando Schistosoma mansoni também, né? E aí, quando souberam que Minas ia entrar, não foi feita uma colaboração, cada um faria o seu. E aí eles estavam usando sequenciadores da Xilela fastidiosa, que foi um projeto feito em São Paulo. Aí a FAPESP comprou para eles sequenciadores de uma marca muito bacana e fazia sequências de até 1.000 bases, né? As sequências ficavam boas. Naquela época você precisava de sequência longa porque não tinha tanto programa de bioinformática para trabalhar com sequência curta. Hoje não precisa fazer 1.000 bases, a gente trabalha com 100 bases numa boa, né? Mas aí compraram isso para eles lá e a gente ia ter que tirar 3 universidades do projeto porque o dinheiro não dava. Aí a, a proposta foi, numa reunião, tentar comprar o sequenciador que produzia 600 bases de comprimento. E aí ligaram para o vendedor, ele estava numa piscina na Califórnia, em San Diego. Ele falou assim: vocês vão comprar os reagentes de nós também? Aí o nosso coordenador falou: vamos comprar imediatamente, vamos gastar 4 milhões de reais com vocês. Aí ele falou: então vou fazer um desconto e vou vender mais 3 sequenciadores para vocês. Aí foi legal, porque todo mundo que estava na rede continuou e entrou aí. E aí a gente teve uma ideia na bioinformática, eu trabalhava com o pessoal do LCC, e a gente teve uma ideia de mexer nos parâmetros do Fred que a gente vai estudar hoje. Então, eu vou até exemplificar para vocês. Então, o Fred é o programa mais antigo e ele serve para processar essas sequências. E ele é muito didático para vocês, porque vocês vão ver o que a gente chama de valor de Fred, tá? Então, isso aí é um sequenciador capilar, ele funciona assim: você tem uma fita molde sequenciada de cada vez. Você clona o cDNA no plasmídio, coloca um primer que eu estou representando ali, e você vai sequenciando com bases normais até que uma unidade interruptora entre. Essa unidade interruptora, ela tem didesoxirribose, então não tem como você continuar a replicação, vocês revejam isso, por favor. Uma didesoxirribose não tem o 3' OH, então não tem como continuar a polimerização. E ela é fluorescente também, eu estou representando por cores, fluorescências diferentes. Então, você marca a última base com uma fluorescência. Tudo que você tem que fazer agora é colocar isso para fazer uma eletroforese capilar, né? Tá vendo? Migrou. E aí tem um laser que estimula esse fluoróforo, e aí uma câmera CCD, uma câmera, igual câmera de celular, gravando ali a fluorescência, né? E aí a minha animação está descendo, mas essas bandinhas estão subindo e o laser está parado lá em cima, tá? Eu não consegui fazer elas se movimentarem assim, estou descendo aí o laser e a câmera. Então, com isso, você extrai esse perfil. Os sequenciadores daquela época, esse que eu mostrei para vocês, que tinha lá 3 no ICB, ele gera esse perfil, né? Aí um par de cientistas se trancou por uma semana em Denver, no Colorado, numa estação de esqui, mas era no verão, tem mountain bike, esportes, enfim, e eles se trancaram lá e aí escreveram esse programa, e é o programa Fred Frappe. Ele não só deduz a sequência desses picos, mas ele monta também as várias sequências no que a gente chama de contig. Vocês já ouviram a palavra contig na Biomol, não?
ou em algum lugar por aí na vida? CONTIG? Me é familiar assim, mas eu não sei o que que é, não. Então, se você tem vários pedaços de sequência do mesmo gene, por exemplo, eu tenho um transcriptoma, né? Eu tenho os RNAs. Fatalmente, os genes mais expressos, eu vou sequenciar ele muitas vezes. E eu posso pegar bioinformaticamente essas, sei lá, 200, 300 sequências e colocar no programa FRAP, né? E aí ele vai alinhar essas sequências, ver as partes que elas são iguais, mas elas vão formar um contig, quer dizer, aonde para uma começa a outra, né? Tem sobreposições. Essas sobreposições de sequências menores para extrair o consenso, né? A sobreposição é um contig. Agora, na bioinformática, a galera contribuiu para um erro, né? A galera chamou consenso das sobreposições de contig, tá? Inclusive, os próprios autores desse programa chamam a sobreposição das sequências, que é o contig, né? O contig é o mapa de sobreposições que te permite extrair o consenso de contig, tá? Então, eu explico isso porque no dia a dia a gente chama de contíguo o consenso das sobreposições, né? Claro, nos interessa fazer isso porque se você tem pedaços de sequência de um gene, você junta esses pedaços e consegue fazer uma sequência única que vai ser a sequência do gene. É isso que você vai entregar depois para os biólogos estudarem e tal, né? Então, o Contig é feito pelo FRAP. Eu não sei se eu vou usar o FRAP com vocês hoje, se vai dar tempo, mas a gente vai usar uma coisa muito melhor mais para frente. Então, o FRAP não é foco do minha conversa hoje, mas o Fred é. Eu acho que eu tenho aqui, então, um problema para ser resolvido nessa hora, que no começo do sequenciamento, aqueles picos, eles chegam a bater no topo, né? Tem uns picos meio esquisito. Isso é porque a química não foi calibrada para resolver direito o começo do sequenciamento. Mas chega uma hora que você começa a ter picos bem bonitinhos, né? De cores diferentes e tal. E aí é função do programa Fred olhar para esses picos, tirar a derivada de Fourier, ver a probabilidade dele estar bonito ou não, e entregar para nós a sequência, né? Isso aí em inglês se chama base calling, de call, de chamar, né? Chamar as bases. A melhor tradução seria nomear as bases, né? Então, base calling seria nomear as bases a partir dos picos, né? Quando ele começa por aqui, ele já começa a errar menos e tal. Agora, a química do sequenciamento, por isso que eu falei que a gente tinha sequenciadores que conseguiam ler 600 bases, São Paulo tinha sequenciadores que podiam ler 1000 bases, né? Então, quando a química começa a esgotar, você começa a ter sobreposição dos picos, né? E você não consegue fazer um bom base calling, mas o sequenciador ele te dá os picos. A bioinformática aqui, né, tinha um computador antigo, desktop, mas era poderoso naquela época. Você tem que cortar sequências ruins, né? Então você tem que cortar sequências do início e do final. Então o programa Fred é o primeiro. Ele lê o cromatograma e nomeia as bases, né? Então, ele faz o base calling, com dois L's, né? C-A-L-L-I, calling. Ele faz o base calling. É bom a gente escrever, falar a palavra em inglês, porque, né, você tem como referência. Beleza, e o programa é Fred. Claro, ninguém resiste nessa aula de gritar: Ô Vilma! Muita gente coloca o Fred Flintstone aqui, então, contar a história para vocês. Bom, cada base tem uma chance de erro na sua nomeação. Vocês perceberam isso, né? Que o programa vai ver os picos e depois, por comparação com o genoma já montado, eles tinham o controle positivo, eles conseguiam associar
a derivada de Fourier aqui com a probabilidade de acertar ou errar qual que era o pico, né? Então, um pico bem zoado aqui ia ter uma probabilidade de erro, né? E uma probabilidade de acerto, e um pico sharp, né? Pico bem definido, ia ter uma probabilidade de acertar maior, né? Uma probabilidade de erro menor. O que foi escolhido foi discutir a chance de erro. Quer dizer, eu falo assim que isso aqui é um T, e a chance de erro é zero. Eu falo que isso aqui é um A e a chance de erro é 10%, entendeu? Ou 20%, enfim. Cada base tem uma chance de erro de sua nomeação. Vocês podem até ter estudado isso na Biomol, mas não tem como o professor de Biomol fixar esse conhecimento sem ele mostrar na bioinformática mesmo como é que é esses valores, né? A gente vai ver hoje. Então, por exemplo, 10% você representa como 0,1, nós vamos representar no nosso programa hoje. E a escala de Fred, né, que é o valor de Fred que eu vou ensinar hoje, mas vai valer para a nossa aula de montagem de genomas com o sequenciador Illumina, né? Ela é semelhante a pH. Vocês estudam pH na bioquímica? Ou vocês têm uma disciplina de química, introdução de química? Biofísica. Biofísica, isso, beleza. Na minha época, a gente começava a bioquímica com o estudo de pH, água, porque aí a gente ia ver os aminoácidos, o PI, o pKa e tal. Vocês devem estudar tudo isso na biofísica. Professor, a gente vê isso em introdução, em Química para Ciências Biológicas, lá no primeiro período. Então, é que isso eu fiz lá em São Paulo, lá não tinha essa daí, não. Então a gente sofria mais. Então a bioquímica tinha que fazer isso aí. Mas, assim, dos livros de bioquímica mais antigos, as aulas de pH também. Mas então, vocês não devem conhecer o Sorensen, que foi o cara que inventou a escala de pH, né? O professor lá não fala o nome do Sorensen. Mas o Sorensen, como diz o nome, era um alemão, e ele estava passando no corredor e encontrou um aluno, e ele perguntou assim: aluna, você fez experimento, deu certo? Aí o aluno falou assim: sim, professor, eu fiz o experimento e o truque é usar uma concentração de próton de 0,00001, normal, né, ou molar, e aí deu certo. Aí ele chegou no laboratório e ele falou assim: alunos, venham todos cá, descobrimos que para fazer experimento basta ajustar a concentração de próton para... Quanto ele falou mesmo? Vocês ouviram quanto foi que ele falou? 0,00001. Então, mas era difícil de lembrar. Então ele resolveu fazer o seguinte: isso daí é 10 a menos 5 que eu falei, né? Então ele resolveu fazer uma escala assim, ele resolveu fazer a língua do P. Vocês tiveram língua do P na bioquímica? Quem que deu bioquímica para vocês? Carlos Renato? No diurno aí? Isso. Ele explicou a língua do P, né? Assim, vou falar uma coisa na língua do P. Menos log de mi, menos log de Gé, menos log de Li e menos log de To. O que foi que eu falei? Eu falei Miguelito, né? Menos log de Miguelito. Menos log é o P, né? Quando a gente fala pH, é o menos log da concentração de H+. Quando a gente fala pKa, é o menos log da constante de dissociação do ácido, né? É a língua do P. Então, ele resolveu aplicar a língua do P aqui e tirar o menos log. Então, a chance de erro de, por exemplo, 0,001, isso aí é 0,1%, tá? É um erro razoavelmente baixo. Isso aí é 10 a menos 3, né? Como era 10 a menos 5 que eu falei. Aí você tira o menos log de 10 a menos 3, dá 3, né? Então, isso transforma um número pequeno num número
plausível de se falar, 3. E aí, como o pH, se você fosse guardar assim, você teria 3,1, 3,4, 3,7. Isso na informática, você guardar 3,1, 3,7, né? Você teria lá um terabyte, né? Se você tirasse a vírgula, você economizaria 1/3, né, do que você ia gravar no seu HD. Então, eles resolveram multiplicar por 10, né? Então, é igual pH, né? 10 a menos 7 é 7, né? Só que multiplicando por 10 para quê? Por causa de quê? Para diminuir o tamanho do arquivo no HD, tá? Aguardem isso, porque se eu falar hoje do Illumina, eu vou falar de uma outra adaptação que a gente fez na bioinformática para não guardar 2 números, né? Não guardar 30. Tem um jeito de eu transformar 30 numa letra, tá? Vou contar isso. Então, Fred 30 significa 10 a menos 3 de chance de erro, tá? Não é chance de acerto, é chance de erro. E aí a gente vai ter que cortar o início e o final da sequência, onde a qualidade é muito ruim. Então, você tem que escolher um valor de Fred. Eu tenho um último minutinho aqui, vou contar um caos, então, né? É claro que você, posicionando essa linha de corte, você vai aproveitar mais ou menos da sua sequência. Se você posicionar essa linha mais para cima, você vai cortar um pedação interessante do início da sequência e um pedação bem interessante do final da sua sequência. Nós vamos ver isso na aula de hoje, bioinformaticamente mesmo. Então, essa decisão de onde cortar é muito louca, né? Então, eu volto na nossa competição, por que não chamar assim, saudável, entre São Paulo e Minas, aonde São Paulo comprou os melhores sequenciadores e ia ter sequências maiores, e Minas comprou o sequenciador para poder comprar sequenciador para todo mundo, ia dar sequências menores. Aí, o que a gente fez? A gente pegou os 3 sequenciadores do ICB e a gente pegou um plasmídio PUC 18, ou foi o BlueScript. A gente pegou um plasmídio que tinha sido comprado, acabado de chegar. A gente fez uma reação de sequenciamento gigantesca. Eu agradeço muito ao pessoal de Biomol que comprou essa ideia, porque sem eles não iam, a gente não ia conseguir fazer isso. E a gente fez um sequenciamento aí é uma placa de 96 que a moça está colocando, está até mostrado aqui, ó, né? É feito numa máquina de PC. A gente fez 9 placas dessa de sequenciamento de um DNA Toscor, que é o DNA do PUC 18, com a sequência para lá de conhecida. Tá? Mais padrão do que isso não existe, né? O próprio Fred foi feito com sequenciamento do genoma, mas o genoma não era conhecido. Nós usamos o PUC 18, fizemos 9 placas, 3 delas vieram para esse sequenciador aqui, da Santuza. Cristiane está hoje no René Rachou, a pesquisadora de lá, fez 3 placas. No laboratório do Fabrício fizeram mais 3 e no laboratório do Sérgio Pena fizeram mais 3. Beleza, 9 placas. Mandaram para a bioinformática. Muito bom. A gente pegava a sequência deduzida e alinhava ela com o PUC. Então, a gente sabia aonde estava errado no começo e aonde estava começando a errar muito no final. Cara, era fácil, né? Era só a gente pegar todas essas sequências que a gente recebeu e ir movendo essa linha, não para cima, a gente estava movendo ela para baixo, a gente estava movendo essa linha para baixo para falar qual o valor mais baixo de Fred que eu consigo, de tal maneira que a bioinformática conseguia dizer que isso aqui já era uma sequência não lível, mas isso aqui era PUC, entendeu? Com isso, a gente conseguiu
triplicar a produção. Ah, meu Deus, volta lá. A gente conseguiu triplicar a produção útil dessa moça que fazia o sequenciamento, entendeu? Muitas sequências triplicavam de tamanho, até triplicavam de tamanho. Na média não triplicavam, mas elas ficavam muito maiores. E com essa determinação, a gente conseguiu fazer sequências equivalentes ao que São Paulo estava fazendo. São Paulo falou assim, ó, Fred 20 é 10 a menos 2, né? 0,01, você tira, né, 1% de erro, né? 0,01, 1% de erro, você tira o menos log dá 2, multiplica por 10 dá 20. Isso aqui era usado para 0,01%, era usado para quando você queria publicar a sequência de um gene, né? E 10, eles achavam que era muito pouco. Então, numa reunião, eles resolveram fazer 15. Galera, essa escala é logarítmica, né? 15, nem a metade entre 20 e 10. Eles tiraram isso numa reunião. Moral, eles jogaram um monte de informação fora com aquele sequenciador super poderoso. Sabe para quanto que a gente desceu essa nossa linha e provou que a gente conseguia ver que era PUC? 8! Então, nossas sequências ficaram muito mais longas e a gente conseguiu ter um projeto extremamente competitivo, graças à galera que topou fazer, gastar kit de sequenciamento para sequenciar PUC 18. Então, a gente tinha o melhor controle que a humanidade teve para ver como é que usar o Fred, né? Beleza. Tá bom, eu vou passar na próxima aula, então, o outro PowerPoint, para contar um pouquinho mais sobre isso. E vamos lá. E compartilhar o meu put aqui. Vou compartilhar o put, porque eu tenho uns 2 alunos que não estiveram aqui, né? Então, eu vou fazer uma conexão com o put. Eu tenho que abrir o put configuration. Beleza. Muito bem. A galerinha que não esteve na aula de passada conseguiu abrir esse programinha e chegar nessa janelinha aí que eu coloquei para vocês, né? Deixa eu ver aqui no chat, que eu não estou com o chat sendo visto. A galerinha, eu vi um sim, né? Tá, Mariana curtiu, riu aqui da situação. Hoje a gente pode rir, na época era tenso. Então, beleza. Então, eu vou fazer o seguinte. Com todos vocês, mesmo quem veio na aula passada, eu vou pegar aqui e eu vou configurar a conexão de vocês para vocês entrarem numa máquina do meu laboratório, no 4º andar, bloco N4, sala 202. Nós vamos para lá hoje. Então, aqui no hostname or IP address, eu nem sei o número IP da nossa máquina, então a gente vai colocar assim, ó, biodados, todo mundo comigo, biodados.icb.ufmg.br. Esse finalzinho aí, vocês não têm nem direito de esquecer, tá? Tem que ter ponto, porque são 4 informações, né? A máquina, o instituto, a universidade e o país, né? Biodados ICB FMG-BR, tá? E é separado por pontinhos. Então, biodados.icb.fmg.br. Vocês vão entrar na própria máquina que tem o nosso website Biodados. Beleza. E aqui, vocês vão colocar um nome, né? Para a Biodados, né? Para vocês gravarem como é que você faz para entrar nela, tá? Biodados, beleza. No filminho que eu gravei aí, e tem lá no ensino remoto, e eu mandei para vocês,
tem umas informações de como trocar a cor da letra azul escuro para um azul claro, como trocar o fundo de tela, mas hoje para ir mais rápido e para também mostrar para vocês como é feio o default, eu vou salvar desse jeito que está aí, tá? Então, por favor, todo mundo, eu não estou vendo a tela de vocês aqui, então, por favor, todo mundo abra o PUT, coloque biodados ECB UFMG BR, né? biodados.cb.fmg.br. No Save the Session, você coloque biodados. Deixa eu ver se eu tenho alguma biodados aqui. Eu acho que não, então só tem a biodados roxo. Vocês não têm esse monte de máquina gravada, porque vocês estão começando sua vida agora, né? Mas eu tenho várias cores de bioinfo e tal. Então, assim, só fazer isso aqui dá um save, tá? No que você faz esse save, você tem agora uma gravação. Se você quiser, você pode dar load, né? Mas a gente vai poder dar open. Eu não vou clicar no botão open, porque não é comum. Deixa eu ensinar como que eu uso. Eu vou dar 2 cliques na biodados. Mas agora, por favor, galera que não estava na aula passada, vai abrir uma janela, que eu não sei se eu vou poder mostrar ela para vocês aqui, porque eu estou compartilhando esta, vai abrir uma outra, não sei se vocês vão ver a minha segunda, vocês vão ver a segunda de vocês, e aí ele vai perguntar para você qual é o login. O login, eu vou escrever aqui só porque é onde eu tenho para escrever para vocês, tá? Não é para colocar isso no put. Acorda, gente. São 9h39 já. Eu vou escrever aqui porque eu não tenho quadro negro para escrever, tá? Então, eu vou escrever aqui. Na hora que ele perguntar assim, login 2 pontos, você vai responder bio UFMG, de biologia UFMG. O login nosso na máquina, tá? E na hora que ele perguntar password, né? Você não vai enxergar durante a digitação. Vou repetir, você não vai enxergar durante a digitação. Você tem que ter fé no seu teclado. Você vai escrever assim, Taquiscarrara. Não vai aparecer. Então você não pode errar. É Taquiscarrara, tá? Vamos fazer então. A gente vai clicar 2 vezes na biodados. Ele vai perguntar o login, nós vamos colocar BioFMG, ele vai perguntar password, você vai ter fé no seu teclado e vai escrever Taquiscarrara e dar Enter, tá? Alguém me fala se vocês estão vendo a... Nossa, o meu... Vocês estão vendo essa minha tela preta aqui? Não, né? BioFMG... Não, Agora estamos tá. vendo nada. Eu sei. É porque eu saí do PUT. Mas agora eu posso. Eu não estava compartilhando a área de trabalho, agora vocês estão vendo o meu PUT, né? Agora estamos. Agora sim. Agora estão, né? O de vocês vai ser assim mesmo, tá bom? Eu Aqui, acho que eu professor. errei aqui no Taquiscarrara. Deixa eu ver se está certo aqui. Pronto, eu consegui logar. BioFMG na Biodados. Alguém falou, professor? Diga lá. Então, eu recebi uma mensagem aqui falando, parecia que Pode dar yes, né? Ele está perguntando se você está certo. Ah, não, A isso primeira já vez. passou, mas era uma mensagem de erro, parecia que a conexão do... Meio que talvez o servidor tinha sido cortado ou interrompida. Aí eu não consegui colocar minha senha. Eu vou tentar de novo aqui, mas é a segunda vez que deu Não, isso. calma aí. Você errou sua senha algumas vezes, né? Não, eu nem consegui digitar a senha, apareceu antes de Tá. digitar a senha. Tenta de novo. Fecha, abre de novo. Tá. Quem conseguiu aí? Professor, eu tive que fechar o PUT. Qual que é o hostname mesmo? Como assim? O host name? É. A máquina é biodados, né? E ela fica no ICB. Então é biodados.icb.fmg.br, tá? Já Obrigada. decora isso. São sempre 4 palavras com pontos, né? Não tem o ponto final, né? biodados.icb.fmg.br e para entrar na Biodados é Biodados. Já nós vamos entrar na Bioinfo, tá?
Se eu der um RU aqui, ó, eu vou saber quantas pessoas conectaram com BioFMG, tá vendo? Então, assim, a máquina já me informou que tem vários BioFMG conectados. Vocês não sabem ainda nada de Linux por enquanto, vão aprender comigo, mas se eu der um RU e der um grep BioFMG -C, ele vai me falar que eu já tenho 25 BioFMGs conectados lá, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui como é que nós estamos na sala de aula. Contando comigo, eu estou conectado também, tem 33, então por enquanto tem 25. Vamos ver se tinha gente tentando que conseguiu? 26, tá? Eu tenho 7 pessoas que não conseguiram. Eu posso ajudar. Se alguém. Pode ser que tenha gente que está só assistindo, não está conectando. Tem como eu Fala. repetir o login? Eu tive que sair do negócio e não esqueci o nome. Qual é o login? É Isso. BioFMG, tá? Escrevi na tela. O login é BioFMG. Enquanto o pessoal tenta, eu vou contar para vocês uma história. Quem quiser trabalhar com lindos cardiomiócitos pulsáteis, sabe? Você olha no microscópio, você vai injetar umas coisas nele e eles estão pulsando assim, tutum, tutum, tutum. Quem quiser trabalhar com isso, vai chegar no laboratório de membranas excitáveis bem cedo, vai pegar uma ratazana, não é camundongo não, a ratazana, vai segurar ela bem, vai pôr numa guilhotina e vai cortar a cabeça da ratazana, tá? Pá! Na hora que chegou de manhã. Vira a ratazana ao contrário, abre o coração, arranca o coração, coloca num homogeneizador, coloca essas células numa plaquinha e aí vai almoçar, você já gastou uma boa parte da sua manhã. Quando você volta depois do almoço, você chegou naquela sua cena que eu já descrevi. Você está trabalhando com os cardiomiócitos pulsáteis. Quem quiser trabalhar com bioinformática vai ver esse terminal o dia inteiro, vai lembrar que logou como BioFMG na Biodados esse BioFMG-BR, qual é a password, e hoje ainda a gente vai da Biodados para uma outra máquina agora, entendeu? Então, assim, queria introduzir para vocês que o mundo do bioinformática é esse, o dia inteiro ele é assim, tá? Trabalha desse jeito, vai de uma máquina para outra, né? Então, vocês viram que eu nem fiz Fred ainda, já são 10h45, mas então vamos lá. Eu vou dar um clear aqui que vocês não precisam ficar dando, é porque no meu compartilhamento a última linha não é muito boa para vocês verem, então eu dou clear toda hora, tá? Vocês não precisam dar clear, não. Muito bem, eu vou dar uma setinha para cima, que eu vou ensinar na aula de hoje. Ele mostrou que eu tinha dado um clear e ele mostrou essa linha que eu tinha dado aqui. Agora eu estou com 29 pessoas. Faltam 4. Eu posso esperar. Se alguém tiver alguma dúvida, fale agora ou assista a aula e repita, que aí você vai conseguir fazer, tá bom? Alguém precisa de uma ajuda? Chegou a 29. É o que tem para hoje. Beleza. Senhoras e senhores, eu insisti para vocês não errarem o Taxis Carrara, porque se vocês errarem, o computador servidor vai bloquear o seu IP, porque um invasor, ele coloca um programa que fica tentando tudo que é password, né? Então, para não ficar aberto para o mundo, a gente tem esse bloqueio e é do Linux e é chato de tirar. O analista não me deixa aumentar para mais de 5 erros, então beleza. Então agora a gente já está no 4º andar, diga. Eu coloquei várias vezes a senha do jeito que você colocou e não tá entrando o meu. Então, tá no plural? Tá certinho, tá do jeito Tá. que você colocou aí. Tá. Você veio na aula passada? Você tem aí gravado? Não? Tá, então você vai colocar mais uma máquina aí, tá, Vivian? Ó, isso aqui, gente, aconteceu com a Vivian. Como ela errou várias vezes,
o IP dela foi bloqueado. Ela não vai conseguir entrar hoje na Biodados, tá? Então, esse é um truque que eu fiz, inclusive, para proteger vocês. Então, Vivian, você vai colocar ali mais uma máquina, tá? Você vai pegar o put branquinho e você vai colocar bioinfo.icb.fmg.br no hostname, tá? E lá naquele outro campo, você vai escrever bioinfo, logicamente. Entendeu essa parte, Vivian? Bioinfo, ICB, UFMGBR é uma outra máquina, e no Save the Session você vai colocar bioinfo. Tranquilo? Ok. Aí você vai dar um save, e aí você vai ter biodados e bioinfo. Você vai tentar se conectar na Bioinfo direto. Todos nós estamos indo para ela agora, mas você vai direto para ela. Só que você não vai poder errar duas coisas. O nome do usuário é BioUFMG sem errar, tá? E a senha Taxis Carrara, tá? Tá bom? Beleza? Então, agora que você colocou aí direto as informações para ir na BioFMG, tenta ir na BioFMG direto, por favor. Clica lá desculpa, clica aí para ir na Bioinfo, é muito bio, né? Clica para ir na Bioinfo, usuário BioFMG, e não erra o Taxis Carrara no plural ali, ó. Deu certo, entrou. Tá? Então, vocês aprenderam uma coisa aqui com a Vivian, que se você errar a senha mais do que 5 vezes, você não consegue entrar naquela máquina hoje, só amanhã. Mas ela foi bloqueada pela Biodados, a Bioinfo não bloqueou ela, então ela está lá. Tá? Muito bom. Senhoras e senhores, agora a gente vai fazer uma coisa que eu tenho um colega aqui de vocês que está usando Linux. Ele, para entrar, não usa put, não, porque ele tem um terminal assim. Quem tiver Mac também, por favor, quem tiver Mac também abre o terminal e vocês vão se sentir igual no Mac agora. Olha, tamo rico. Ou igual no Linux. Tamo cabeça aqui agora. E nós vamos entrar na máquina Bioinfo, tá? Então, vocês vão escrever SSH espaço, tá? SSH espaço. E aí, vocês vão colocar login @máquina. Arroba na internet, vocês já devem saber, né? Ela não é traduzida por arroba, ela é traduzida por et, né? Que significa em inglês, em português, ni, né? Então, vocês vão colocar assim, ó, BioFMG, tá? Ni, né? bioinfo.icb.fmg.br. Vocês estão entendendo o que eu escrevi? Ou eu estou só escrevendo umas letras aqui? Quem que entendeu o que eu estou escrevendo aqui? Antes alguém perguntou alguma coisa. O que era? Diga lá. É porque eu consegui entrar e loguei, coloquei a senha tudo bonitinho, só que agora eu não estou conseguindo escrever nada. Ele deu esse cursor para você aqui, ó, parecido com esse aqui assim? Exatamente igual. Ô Carla, ele não apareceu num tempo de inativação, não? Não apareceu nada. Tá normal. Aconteceu comigo na semana passada de eu ter ficado um tempo sem mexer e o programa meio que assim não dá para mexer. Beleza. Aí eu só fechei e abri de novo. Fecha tá. e abre de novo, Beleza, Vivian, tá? beleza. Cuidado para não errar o Taxis Carrara. Tá bom, obrigada, Kaique. Professor, o que SSH quer dizer mesmo? SSH é um programa, não é Linux, é um programa GNU, né? Esses programas que a gente usa são da iniciativa GNU is not Unix, tá? A gente diz que isso é usar Linux, mas quem faz esses programas é a GNU. Então, SSH é um programa que vai conectar você de uma máquina na outra. Tudo que a gente usa hoje, por exemplo, LS, PWD, essas coisas são os programinhas GNU. SSH é um programinha GNU, tá? Então, ele vai dar a conexão. Então, como eu quero usar ele e mandar ele fazer alguma coisa, tem que ter espaço, tá? SSH, espaço,
né? Na minha primeira aula eu contei até. Quem que é de Carneirinho aí? Tem alguém que é de João Molevade, do bairro Carneirinho. Finalmente temos um aluno que fala muito rápido. E isso daqui, o que é então? É usuário na máquina, tá? Agora vocês não podem errar a senha também, porque senão vai bloquear o acesso de todo mundo da Biodados para Bioinfo, tá? Então vocês têm que dar Táxis Carrara. A nossa chance de alguém errar e bloquear todo mundo é grande. Vamos ver se todo mundo consegue entrar na Professor, Bioinfo. Fala. eu que já estou no Bioinfo, não preciso fazer isso, né? Exatamente, você não precisa fazer isso. E eu mostrei uma coisa que eu não tive tempo de mostrar na outra aula, que é, você pode ir de uma máquina para outra, tá? No meu laboratório, por exemplo, eu tenho várias máquinas aonde eu proíbo a entrada direta da casa de vocês, tá? Eu gostaria muito de proibir a entrada na Bioinfo, né? Eu gostaria muito de ter que fazer isso, entrar na Biodados e da Biodados ir para Bioinfo, proibir o acesso da casa de vocês e liberar um acesso apenas vindo da Bioinfo. Isso a gente chama de firewall, né? Uma porta de incêndio, uma máquina de entrada, né? Então, eu evito que as pessoas loguem na Bioinfo do mundo e libero só para quem vier da Bioinfo, tá? Então, aproveitei e dei uma aula de informática legal para vocês aí, que você pode proibir o acesso de casa, e com isso você proíbe o acesso da China e tudo mais, e libera o acesso só de uma máquina que pouca gente sabe qual é, que não tem muito trânsito, uma máquina pequenininha, né? Que não chama atenção para os mineradores de Bitcoin, né? Então, a gente já está todo mundo lá na Bioinfo. E então, eu queria que vocês dessem um LS para vocês verem. E tá vendo que a minha letra tá uma porcaria aqui? Esse azul não é bom. Eu não sei se vocês vão conseguir me ver aqui, mas eu vou dar um change settings. Não sei se vocês conseguem ver eu mudando a color aqui, a color. Eu vou mudar a color do ANSE Blue aqui, só para poder dar aula nesse terminal. Vou colocar esse cian, vou modificar a cor do bold também, vou dar um apply e aí minha letra mudou. Se vocês não viram as minhas janelas ou se eu fiz muito rápido, por favor, na primeira aula, né, na aula passada está gravada, vocês podem ver como que eu já acerto a conexão para essa cor já ficar assim e como que eu fiz para a minha tela não ficar preta, né? Ela pode ficar roxa se vocês quiserem, tá bom? Então, você pode fazer isso baseado na próxima aula. Agora, Vivian, quem não teve na aula passada, como que eu vou fazer aparecer uma Vivian Dias aqui? Não pode ter espaço, não pode ter letra maiúscula, tá, Vivian? Então, você vai usar o comando mkdir, tem que ter espaço, e aí você coloca, por exemplo, Vivian Dias, tá? Tudo junto, sem espaço, sem letra maiúscula, tá? Tudo minúsculo, tá vendo como todo mundo fez? Ó, minúsculo, né? Como não tem outra Vivian, Vivian Dias para você estaria bom, tá bom? Então, mkdir, Vivian Dias e dá Enter, tá? Deixa eu ver se você já fez aí. Você não fez ainda, Vivian Dias. Vai lá, mkdir, espaço Vivian Dias. Tem mais alguém que não fez aí? Tem alguém a mais aí, ó. Não sei quem foi, porque fica misturado. Acho que é alguém com K, não é? Alguém fez uma... Esse LS não é uma pessoa, não, né? Alguém fez mkdir LS ou é uma pessoa? Nós temos um LS aí? Sei lá. Eu vou dar LS aqui, né? E ver a Vivian Dias está aí. Tem mais alguém que fez aí, ó? Agora a gente tem mais algumas pessoas, né? Bom,
Estou esperando alguém aí que não veio na aula para saber se vocês têm ou não têm o diretório já, né? Tá? Então, é isso daí. Se eu der um ls pipe wc, eu consigo ver que tem 41 pastas aí. E já é melhor do que... Pode ter algumas erradas, né? Mas já tem quase que 41 alunos. Teve gente que fez remoto, tá? Muito bom. Então, todo mundo que não veio na aula passada, pega a aula lá e faz junto. E quem não está aqui hoje também, está me vendo na gravação, faz isso também. E treina as coisas que eu treinei na aula passada, porque hoje eu vou passar um pouco mais rápido no comando de como que eu entro nas nossas pastas, tá? Então, Vivian Dias e quem está vindo hoje, para entrar na sua pasta, você vai dar um CD e espaço, tá? CD espaço. CD significa Change Directory. Você vai querer entrar no diretório Vivian Dias. Então, você vai escrever Vivian Dias aí e vai dar um Enter e você vai entrar no Vivian Dias. Eu vou entrar no diretório que eu expliquei para vocês, que se eu coloco Miguelito, umas 5 pessoas vão para o Miguelito. Então, eu vou entrar no Eu Sou Jacu. Eu vou usar o tabulador, igual eu ensinei para vocês na aula passada, tá? Então, eu vou entrar no Eu Sou Jacu e eu vou dar um PWD, Vivian Dias. Olha lá, PWD é o comando que fala aonde que eu estou, né? Eu entrei no Home, eu entrei como usuário BioFMG e eu entrei numa pasta chamada Eu Sou Jacu. Eu espero que quando você dê PWD, Vivian, você esteja em /home, /BioFMG, /Vivian Dias, tá? Você não pode estar no Eu Sou Jacu, senão você será Jacu. Você é a Vivian Dias, tá? Alguma dúvida aí? Alguém, quando dá PWD, não está ainda no seu diretório que você criou? Pode falar aí, a gente explica. Senão, vou dar para... Miguelito, Fala. o meu aconteceu alguma coisa aqui que eu só escrevo, mas o comando não dá nada. Não aparece BioFMG antes, só dá eu escrevendo e não aparece nada. Quando você dá PWD, você deu Enter, né? E aí ele faz o quê? Ele fica parado? Travou? Não, antes disso, no que você botou o ls espaço barra espaço WC, eu não vi o ls barra, botei WC e apertei Enter. E aí agora eu só escrevo. Não muda mais nada. Vários Enters assim não fazem isso que está fazendo na minha tela, não, né? Não, o meu ele só abaixa a linha. Beleza. Você entrou no modo de escrita e tal. O que você faz para dar uma cortada no computador? Você dá Ctrl C. Ctrl C. Qualquer problema parecido com Agora esse do Daniel, dá um Ctrl C, vê se rola. rolou. Rolou. Então, Daniel, o que aconteceu foi algum comando incompleto ali na linha anterior que deixou você escrevendo o resto do comando. Ele não completou o comando. Então, quando acontecer isso com todos vocês, Ctrl C, tá? Ctrl C faz milagres, tá bom? Só que, é claro, ele corta tudo que você estava fazendo. Você tem que zerar. Como vocês não sabem fazer nada, dá Ctrl C para vocês, não perde muita coisa, né? Mas, assim, lá no final do seu treinamento de bioinformática, antes de dar um Ctrl+C, você tenta alguma outra coisa. Mas, beleza, então todo mundo zerou. E esqueci onde eu estava. Eu estava dentro do diretório. Posso dar um clear, gente? Dou um clear aqui, tá? Muito bem, então eu dei um PWD, vocês todos também. E agora nós vamos tentar voltar aquele tempo onde aqueles caras estavam em Denver, no Colorado. E eu fui para Denver, no Colorado, muito legal essa estação de esqui, tem muito congresso lá, bacana. E aí, então, eles pediram nas instruções do programa que nós vamos rodar agora, que você criasse 2 diretórios, tá? Eles mandaram criar assim, ó, mkdir. Tá? Eu tenho essa aula gravada no tutorial, vou mostrar para vocês depois. Eu vou guiar vocês para acelerar, tá? Então, mkdir, tá? E aí vocês vão escrever assim, chromati_dir, tá?
Faz aí do jeito que eu fiz. mkdir, que é para criar um diretório, né? A gente teve que contar para a Vivian como é que criava, então vocês viram esse comando já mais uma vez. E a gente vai criar o chromatdir, tá? Dá Enter aqui. E eu costumo dizer que é grátis o comando ls, né? Então, você está fazendo uma coisa, viciem em dar o comando ls, porque o comando ls ele te mostra o que tem agora lá dentro desse diretório. Não tinha nada, eu podia ter dado ls antes e mostrar que não tinha nada, mas você está dentro do seu diretório e você criou o chromatdir dentro dele. Você vai criar um outro diretório aqui, mkdir, espaço, que vai se chamar editdir, tá? Um dos dois tinha uma namorada chamada Edith, e aí, em homenagem a ela, fizeram isso daí. Claro que não, né? É o diretório de edição. mkdir, editdir e dá um ls, tá? Não sei se eu estou indo muito rápido. Estou indo rápido aí, Vivian. Você conseguiu dar um ls e ver o chromatdir e o editdir? Consegui sim. Tá, beleza. Vocês estão indo muito bem. Vocês podem não reparar, mas vocês saíram do zero e já estão controlando uma máquina lá no ICB, criando diretórios, né? Então, assim, é o início da bioinformática para vocês, mas já é uns 80% do que eu quero que vocês aprendam, tá? Vou passar o resto da disciplina praticando e para dar a cancha para vocês. Mas, assim, se você chegar do jeito que você está para alguém do seu laboratório e falar assim, escuta, já sei trabalhar num servidor, me ensina aí o que você faz, a galera já vai, né, ter um iniciozinho com você mais suave e tal. Então, a gente vai entrar dentro do chromatdir. Atenção, perdidos no meu Brasil. Não falei nenhuma vez ainda, né? Perdidos no meu Brasil, quando eu quero chamar a atenção de todo mundo. Vamos entrar dentro do chromatdir, tá? Eu não quero que vocês digitem chromatdir. Vocês vão digitar apenas a letra C e usar o dedinho do Bioinformata para tocar a tecla Tab, que no seu computador pode não estar escrito Tab, está do lado da letra Q. A gente usa o Tab para quê mesmo? Em rede social, tem alguma coisa no Facebook que a gente usa a Tab. Mas então, vamos entrar dentro do chromatdir assim, ó. Change directory espaço, tá? Change directory espaço. Eu só tenho na minha frente chromatdir e editdir. Então, se eu colocar o C e usar o dedinho do Bioinformata para apertar o Tab, ele vai completar, tá? Rogo a vocês que usem o dedinho o dia inteiro, se vocês forem trabalhar com bioinformática, porque se você escrever chromatdir e esquecer o H, ele vai falar diretório não encontrado. Ele não vai falar para você, será que você esqueceu o H? Não vai falar isso, entendeu? Ele vai falar diretório não encontrado. E aí você vai digitar de novo cd espaço chromatdir sem H. Ele vai falar diretório não encontrado. Ele está falando certo para você. Não tem nenhum diretório aí sem H, entendeu? Mas se você fizer do jeito que eu falei, cd, c, tab, você confirma que você está falando a mesma coisa que ele. Por favor, façam isso sempre, que vocês vão evitar a chance de erro de onde que eu devia ter entrado. Beleza? Beleza? Miguel, eu fiz uma coisa errada. Normal. Você tinha falado assim, que aí a gente ia colocar o C, né, e ia dar tab. Aí antes de você fazer, eu coloquei o C e dei tab. E aí entrou em uma linha falando assim, display all 146 possibilities. Aí tem yes ou no. Aí o que eu faço agora? Aperta no. Dá um PWD para a gente saber onde você está, tá? Todas as vezes que você se perder, você dá PWD. Escreve aí PWD que eu quero ver onde é que você está. Fala para mim. Aí PW... entrou no bioinfo, biofmg, @bioinfo e no meu diretório.
Você está dentro do seu diretório aí? Está escrito /home, /biofmg, /você? Tá assim, ó, ufmg@bioinfo, Carla CCMS. Não, não é isso não. Quando você dá PWD igual eu, ele responde isso aqui, ó. Eu dei PWD e saiu isso. Ah, não, tem o home embaixo, tá certo. /home, /biofmg, Isso, aham, tá barra, certinho. /Carla, né? Isso. Tá bom. Dá um LS aí. Tem cromatidil e editidil? Tem. Aham. Então, CD, espaço, C e tab. Agora deu certo. Obrigada. Eu não vou saber nunca onde você estava, mas, sei lá. Então, é isso daí. Tá todo mundo dentro do cromatidil. Agora, vocês vão fazer uma cópia para mim de um diretório que está lá longe. Assim como a pessoa do cardiomiócito teve que matar a ratazana, o bioinformata tem que lembrar o caminho, né? Barra isso, barra aquilo, barra aquele outro. Isso aí a gente chama de PEF. Eu só vou escrever aqui porque eu estou sem quadro negro, tá? Isso aí a gente chama do PEF. Qual é o caminho, né? Do que a gente vai copiar. Isso aí o bioinformata sabe decor, tá? Professor, 3 vezes que ele copia, fala. você pode repetir essa parte do tab? Eu perdi total. Quando que eu tenho que fazer? Dá um LS para mim e me fala o que você vê. Tá, peraí. Nada? O cromatidil, editidil. Aparece só o... igual tá aí o seu a última linha. Eu tinha dado CD, Cromatidil. cromatidil, mas eu dei Enter. Eu não entendi se era para dar tab nessa parte. Não, calma. Aí dá um PWD então, vê se você está dentro do seu cromatidil mesmo. Tô. Então você tá legal, igual eu, tá? Ah, tá. Segue o jogo. Beleza. Então agora todo mundo vai estar dentro do seu cromatidil, né? Isso aí são coisas que eu quero que vocês lembrem da aula passada. Eu não vou fazer uma prova de cromatidil, de CD, PWD, mas vocês façam a prova com vocês mesmos, tá? Ah, não estou conseguindo me localizar na máquina. Refaz a primeira aula, porque esses comandos PWD e LS já tem que ficar meio que incorporados. Não, eu estou repetindo ele por mais umas 3, 4 vezes, tá? Então não precisa ficar fazendo o estudo sozinho, porque vocês estão estudando comigo, PWD, LS, beleza. Então, agora eu vou fazer uma cópia, tá? Então eu vou fazer CP e vou dar espaço, tá? Beleza, CP espaço. E agora eu vou copiar um material que está numa conta que não é da BioFMG, é uma conta chamada treinamento, tá? Essa, pratiquei tanto para falar treinamento, ficou bom, né? Treinamento. Então, vocês vão copiar um conteúdo de um usuário chamado treinamento, que é onde a gente coloca o material de aula. Então, vocês vão copiar a partir de, presta atenção, /home, mas você vai colocar só o /h e vai usar o tab para ter certeza que entrou no /home, tá? Eu estou um pouco atrasado aqui, então, para falar para ele treinamento, eu sei que tem 4 usuários com o nome T, então você vai ter que colocar assim, TRE, Tribunal Regional Eleitoral, TRE e completar, tá? Porque eu acho que tem um usuário Trinity, então ele não saberia entrar em treinamento com o tab, tá? Para treinamento. Agora é Fred aula, mas eu acho que tem alguma coisa que começa com P também. Coloca PH e dá Professor, um tab. Fala. se eu dou tab 2 vezes, ele percorre as Ele te opções com mostra TR? exatamente, explicou muito bem. Eu ia fazer isso hoje, só não fiz porque eu estou querendo acelerar, mas você falou exatamente o que eu ia ensinar, mas não Entendi. ensinei hoje. Obrigado. Tá? Se você dá 2 tabs, ele te fala, ele te pergunta, você quer ir para Trinity, Trinotate, né? TOT, Tetsu, né? Ele te fala as opções. Beleza, Fred Professor, aula.
Oi. O meu deu aquele problema que parou digital, eu tive que fechar e abrir de novo. Aí eu entrei aqui em biofmg, @bio.cb.ufmg.br. Aí qual que é o próximo passo mesmo? Só para eu conseguir acompanhar de novo. Dá um LS sempre, tá? Para você O se LS localizar. apareceu Ju, CKN, Luiz Pedro, Megna, MKD, apareceu até coisa de Swissprot, tumor.seca, Tá. não é coisa nossa, Você não. só... Júlia, você veio só na aula de hoje? Foi ou você veio na passada? Eu vi na aula passada. Então, na sua máquina, tinha a opção de você ir direto para Bioinfo, tá? Você iria direto. Você está na Biodados, olha aí, ó. Você está na biofmg@biodados, né? Você lembra como é que vai para Bioinfo daí? Com SSH? Ah, tá. Eu esqueci do SSH quando eu digitei o e-mail. O e-mail não, o Tá. endereço com arroba. O endereço para logar lá, né? Então, você vai colocar SSH, espaço bioinfo, arroba... Não, desculpa. SSH espaço BioFMG. biofmg, que é o usuário, @ bioinfo.cb.fmg.br, tá? Aí você vai entrar na máquina que nós estamos. Você ainda está no 4º andar, nós estamos lá no banheiro feminino. Nós estamos no térreo. Aí eu Vamos consigo esperar a Júlia acessar. descer Ah, beleza, já consegui a achar mesma aqui. máquina. Aí você dá um Consegui salvar. LS e vai estar lá o seu diretório e você tem que entrar no Chromatidir também, tá? Entra no seu e entra no Chromatidir, tá? Cheguei. É legal a gente corrigir assim, remotamente, as pessoas, porque vocês também estão acompanhando, né? Vocês estão imaginando o que aconteceu com ela, né? Ela entrou na máquina do 4º andar, agora foi para lá. Eu estou dando copy /home /treinamento /Fred aula /xisto e vou colocar um asterisco aqui, eu vou dar um espaço e vou colocar um ponto. Perdidos no meu Brasil. Copiar de onde? /home /treinamento /Fred aula /xisto /asterisco. Asterisco significa tudo que tiver dentro da pasta xisto. Para onde? Para o presente diretório. O presente diretório é representado em Linux pelo ponto. Eu não preciso falar para ele onde eu quero que ele copie, porque eu estou dentro do presente diretório, então eu falo copia aqui, tá? Então pode copiar e dá um ls, dá um ls. Professor, Oi. eu tava aí onde você tá, e aí eu fui digitar isso aí que você digitou, e aí, é, tipo, o put não tava respondendo, sabe? Eu tava digitando e não tava aparecendo. Aí deu isso aqui, Uma ó, das suas put letras tá, fatal error. uma das suas letras deu errado, tá? Então, assim, apaga, o seu cursor Eu não digitou, tipo assim, e agora falou que deu um erro beleza, fatal e um erro de network. Software bom, causing functional abort. tenta fazer o que o Daniel fez, dá um Ctrl C aí, vê se recupera o cursor. Deu Ele não? tá aqui, tipo, ele tá no Bioinfo Chromatidir e tá verdinho. Só que quando eu digito alguma coisa, não aparece. Tá, e dá um Ctrl C Ctrl e dá, C. e dá vários Enter aí para ver se ele pula de linha. Não mexe. Tá travado. Tá Tá. falando que ele tá Como, é- inativo lá em cima. como ele falou de network, é o que o Kaique explicou aí. Fecha ele e abre de novo. Só que, Priscila, vai direto na Bioinfo, tá? Se Tá você bom. tiver Bioinfo aí. Você vai ter Eu que tenho entrar de sim. novo. Aí depois você vai entrar no seu diretório, vai entrar no seu Chromatidir, tá? Porque a gente está todo mundo Tá. dentro dos Mas como eu Chromatidir. já fiz, não precisa fazer de novo, né? Tipo, Copiar eu de já. novo? É, tipo, É, fazer outro se dentro. Chromatidir. Não, não, não. Mas você tem que entrar no seu Chromatidir, dar um ls e ver se tem isso aí tudo aí, tá? Tá bom. Obrigada. Beleza? Todo mundo Professor, tem isso daí, né? Fala, Mariana. você pode repetir o CP-ROM treinamento? Não, porque tem um asterisco no Tá na seu. tela, ó. Tá na Sim. tela. Precisa ter o asterisco, porque significa tudo que tem dentro de xisto. Cara, eu coloquei o asterisco,
E Deu apareceu... espaço? Você deu espaço ponto? Não, obrigada. Tá, beleza. Então, assim, repetindo a sintaxe para vocês, tá? Eu sei que quando vocês estão começando, é uma turma grande, no início, vocês têm uma tendência a copiar as letrinhas e dar enter, né? Mas eu não sou responsável para, na cabeça de vocês, entrar o que a gente chama de a sintaxe, né? Eu estou copiando alguma coisa em algum lugar. Tá? Eu até poderia ter feito um exemplo mais simples, mas eu estou copiando uma coisa em algum lugar. Então, ó, presta atenção todo mundo. Eu estou copiando, tá? Estou copiando alguma coisa, tá? Estou iluminando aqui para vocês. Eu estou copiando tudo que está dentro do diretório xisto, mas onde está esse diretório? Está nesse caminho aí. Tá? E aonde eu estou copiando isso? Em algum lugar. Esse algum lugar, eu não consigo iluminar? Consegui. Esse algum lugar é o ponto. Então, a sintaxe que eu estou mandando lá para o FMG, para perto do banheiro feminino, é copie alguma coisa em algum lugar, né? Entendeu? Então, esse espaço ponto é muito importante porque é o final da instrução, tá? E quando eu dou um LS, então, ele vai... Deixa eu dar um clear aqui, né? Quando eu dou um LS, ele vai me mostrar esse monte de coisinhas que tem aí. Tá bom? Muito bem. Alguém já trabalhou no laboratório com algum objeto que tem essas marcações de A até H e de 1 até 12? São 8 dúzias, né? A, B, C, D, E, F, G, H. 8 dúzias, né? A dúzia A, a dúzia B. Alguém já viu uma coisa assim? Alguma coisa que se usa em laboratório que tem de A até H e de 1 a 12? Não sei se são tudo É uma ecol. placa? É uma placa de 96, Kaique, né? É aquela placa que eu mostrei ali que foi para o sequenciador, entendeu? Naquele slide lá, que tinha a máquina de PCR, que a moça estava sequenciando. Isso é uma placa de 96, histórica. É a placa de 96 do projeto do Schistosoma Mansoni, que eu comentei há pouco, que aquela moça usou, né? De um dos 3 laboratórios, eu não me lembro se essa veio do laboratório da Glória ou do da Santuza, provavelmente do da Glória. E aí, então, eles me deram essa placa para eu brincar e para eu ensinar, e está aqui até hoje. Essa placa tem muito tempo. Então, eu não vou dar um LES, que é o programa para ver esses arquivos aqui hoje, porque ele é binário, você não consegue ver o que está escrito dentro dele. Eu vou usar o programa FRED agora para poder extrair as sequências, tá bom? Vou lá. Agora, eu quero todo mundo dando um PWD para saber onde eu estou, né? Oncotô, tá todo mundo dentro do Chromatidir. Aqueles moços lá em Denver, Colorado, eles escreveram no manual: saia do Chromatidir e entre dentro do Editdir. Então, perdidos no meu Brasil, nós vamos sair do Chromat e vamos entrar no Edit. Acorda aí, gente. Nós vamos subir um diretório, tá? CD espaço ponto ponto. Com o ponto significa o presente diretório, ponto significa um diretório acima. E eu já expliquei para vocês que tem que ter um espaço aqui, porque senão ele não vai entender o comando cd ponto, tá? Certo? Nem se o computador fosse de João Monlevade do bairro Carneirinho, acho que aí ele entenderia, tá? cd ponto, né? Então cd ponto, tá? Quando vocês forem dar aula para alguém, vocês vão falar CD espaço ponto. Não fala CD 2 pontos, senão o pessoal coloca 2 pontos, né? CD espaço ponto e dá um Enter, tá? Você pode dar tanto um LS quanto um PWD. Vou dar um LS para ver os 2 diretórios. Lembra, eu estava dentro do Chromat, eu subi
Agora eu estou vendo o Cromat e o Edit, tá? E eu vou entrar dentro do Edit. Por favor, só com o dedinho do Binformata. CD espaço dedinho do Binformata. Tá? Vou repetir para quem não viu. CD espaço dedinho do Binformata. E agora eu dou um PWD. Tá? Tranquilo? Eu já expliquei para vocês que eu não sei quando, que a turma toda já estava lá dentro do EditDir há muito tempo. E que eu não tenho que ficar explicando isso com tanto detalhe. Não tem como eu vou saber que a turma já está toda. Então, desculpa para quem já está dentro do Edit há muito tempo, porque eu tenho que levar a turma toda para dentro do EditDir. Está todo mundo dentro do EditDir aí, né? Deixa eu dar um clear aqui. Beleza. Eu estou pronto para rodar o programa Fred, tá? Eu não vou mostrar minha tela para vocês, mas eu vou colar do meu tutorial. No final da aula eu mostro onde é que eu estou colando. Eu estou na aula 2 aqui. Eu só estou colando o comando de Fred para eu não errar, que senão vai demorar muito. Beleza. Galera, nós vamos pegar aqueles arquivos que eu trouxe para vocês. A gente já está dentro do EditDir e nós vamos processar eles para virar sequências, tá? Então, eu tenho tempo de fazer aqui de 2 jeitos. Eu vou fazer do jeito mais clássico, para evitar erros na sequência. Eu vou usar um corte de valor de Fred de 20. Eu só vou aceitar sequências bem boazinhas, né? Então, vou fazer assim, vocês vão escrever comigo aí. Perdidos no meu Brasil, escreve aí Fred, assim, com PH, e dá um espaço, tá? Fred, tá bom? Aí, vocês vão apontar para eles, né? O pessoal de Denver, Colorado, pediu para você apontar para eles o diretório. Como que eu falo numa linha de comando qual que é o diretório? Não tem uma janelinha com pull down, né? Não tem. Eu tenho que falar isso para o computador que está lá no ICB. Qual que é o input directory? Então, vocês vão ver pela primeira vez no curso de bioinformática uma coisa chamada flag, uma bandeirinha, tá? Que é como que eu sinalizo para o computador do ICB o que eu quero dizer. Então, eu vou fazer isso sempre com o símbolo menos, tá? Eu vou escrever assim, menos ID e vou dar um espaço. Por favor, espaço, porque eu já falei o que eu quero para ele. Menos ID é a minha flag, né? Menos ID é o input directory. Onde estão as minhas sequências? Elas estão no Cromat.dir, vocês sabem disso, tá? Não fiquem perdidos, vocês sabem, as sequências estão no Cromat.dir. E vocês sabem que o Cromat, ele é paralelo ao Edit. Se eu estou dentro do Edit, para ele encontrar, ele tem que subir um diretório e entrar no Cromat, tá? Então, vocês vão ver agora a importância de usar o dedinho do Binformata, tá? Você vai fazer assim, Fred, espaço, menos input directory, espaço. Você vai fazer assim, ponto, ponto, caro computador, suba um diretório, barra, né? O caminho é subir e entrar dentro do Cromat. Eu vou colocar só a letra C. Se eu estiver falando com ele direito, quando eu apertar o meu tab, ele vai completar. Se eu estiver falando errado com ele, ele não vai completar, tá? Então, façam isso, se vocês virarem Binformatas, o dia todo. Dedinho do Binformata, tá? Olha lá, ó. Ele completou, mas ele não deu espaço, tá? Então, eu vou dar um espaço aqui. Espero que vocês estejam fazendo já esse comando. Já é bem legal. Fred menos ID, ponto, Cromat.dir, espaço, beleza, tá? Agora, a gente vai escrever assim, menos SA. O cara do manual, ele pediu para a gente dar o flag menos SA
para a gente poder dar um nome para qual vai ser o arquivo de saída, tá? Eu vou falar para ele um nome agora e ele vai aceitar, tá bom? Então, -SA, eu estou passando a instrução, vou escrever assim, sem trim, tá? Sem trim, vou dar um espaço, tá bom? Então, eles pediram para a gente dar -SA para dizer como é que vai ser a saída. A saída sem trim significa que eu não vou fazer o trimming, que é cortar o cabelo, né? Ou cortar uma árvore igual como é que é o nome do cara? Edward, o Mãos de Tesoura, acho que é. Então, sem trimming, né? Então, eu não vou cortar sequências para mostrar para vocês como que ela fica. E o pessoal de Denver pediu para guardar os valores de Fred sempre com o mesmo nome, mas terminando com ponto qual, tá? Então, ele pede que você coloque as qualities, né? Menos QA, tá? A minha tela vai mudar de linha, mas eu vou escrever sem trim ponto qual, tá? Sem trim ponto qual, ó. Sem trim ponto qual, tá bom? Beleza? Eu já estou com o comando pronto, tá bom? Eu já vou dar Enter. Se alguém precisar, eu vou voltar na minha tela esse comando, mas eu já vou dar Enter. Ele está processando aquelas sequências lá, ó, tá vendo? Isso, a H12 processou tudo, tá? Eu vou dar um clear aqui, vou voltar minha flechinha para cima aqui para mostrar para vocês a linha de comando. Alguém teve algum probleminha para rodar o Fred aí? Eu fiz uma crocodilagem. Quando você terminou de escrever o Chromat-D, eu dei Enter para ver o que ia acontecer, e aí eu acho que criou os arquivos sem o nome certo. Será que tem como eu formatar a pasta e rodar de novo? Não precisa não. Você simplesmente, se tiver com o cursor, digita isso daí. Agora, você nem precisa digitar tudo. Se você pegar a flechinha do seu teclado para cima, ele repete a linha que você digitou anteriormente. Você só completa, tá? Ah, não, tá, já rodei de novo. Eu fiquei com medo de criar duplicado. Se você sobrescrever, não tem problema nenhum, né? Porque o Linux realmente sobrescreve, ele não pergunta muito, quer sobrescrever. Mas então dá um ls aí todo mundo para ver se você tem o centrim e o centrim.qual. Todo mundo tem aí o centrim e o centrim.qual? Tem, né? Sim. Bacana. Alguém anota num pedacinho de papel ou num processador de texto aí, ou em alguma coisa, o que vai as informações para nós aqui? Deixa eu ver como é que a gente vai fazer. A gente vai fazer um less primeiro. Eu vou fazer um less primeiro no centrim.qual, tá? Less é o programa para a gente ler. Se eu usar o tabulador, ele vai parar depois de centrim. Ó. Se eu escrever S aqui e apertar o tabulador, ele vai parar em centrim. Se eu tabular mais uma vez, aliás, 2 vezes, né? Ele vai falar assim: você quer entrar em centrim ou centrim.qual? O que você quer que eu mostre para você? Se eu colocar o ponto, eu desfaço a ambiguidade, né? Quem que perguntou para mim aí, que já fez, alguém já tinha falado para nós sobre isso, acho que foi o Kaique. Foi, né? Então, aí você vai dar centrim e que, né? Aí ele vai dar o centrim.qual, tá? Se a pessoa der assim só less, espaço, centrim, e quando ele para colocar o ponto, tá? Você não precisa nem ver que tem 2, né? Colocar o ponto, você já vai para o centrim.qual, tá? Pode dar um enter aí, e aí vocês vão ver os valores de Fred que eu expliquei, tá? Então, o que acontece? A gente vai rodar um programa agora, onde vai ser uma modificação, onde a gente vai pegar um trecho que está com uma qualidade claramente acima de 20, e aí o programa vai andar para o começo da sequência até encontrar os primeiros... Oi.
Deu uma zica aqui pra mim. Eu botei less centrim e aí eu apertei Enter. E aí apareceu todas as sequências, não todas, né, mas um bocado, e eu Não, não tá. consigo escrever de volta. Não, eu sei. Você só precisa da instrução de como que sai do less. Aperta só a letra Q, tá? Q de quit. Aperta a letra Ah, Q e você beleza. vai sair, tá? Beleza? Então, nós vamos sair do centrim.qual agorinha mesmo com a letra Q, tá? Para sair do less, você tem que apertar Q de quit. Muito bem. Então, vamos dar um less no centrim.qual e agora a gente vai rodar o programa para tentar tirar as regiões de baixa qualidade. Mas o comando que nós vamos dar, a primeira vez que ele pegar um número abaixo de 20, ele vai continuar para saber se é lucro continuar ou se ele deve parar aqui, tá? Então, ele tem um delta que ele consegue suportar, e aí ele vai ver que ele começou a recuperar, entendeu? Então ele vai pular aqueles 10, 10, 9, 9, 9 e vai continuar. Vai continuar porque ele viu que está rendendo, né? Está rendendo, está rendendo. Aqui ele chega abaixo de 20 de novo, tá vendo? Chegou aqui nesse 20, ele vai também usar um delta para saber se vale a pena passar por isso para depois pegar esses caras aqui, tá? Não dá tempo para eu fazer de cabeça essa conta, mas pode ser que ele chegue até esse 20 aqui, pode ser que ele pare nesse último 20 e não pegue isso, tá? Então, esse é com ele. Agora, deixa eu dar mais uma flechinha para baixo, flechinha para baixo, flechinha para baixo, para ver o final. O final, ele está indo bem até aqui. Vamos ver a segunda A02, ó, flechinha para baixo. A A02 já está crítica. Nem sei se tem alguém acima de 20 aqui, ó, não estou vendo. Eu acho que a A02 não vai dar nada, tá? A Professor, A03, oi. isso aí, então, tipo assim, aqueles arquivos que estavam nomeados de A até H, de 1 até 12, eles são as sequências que o sequenciador gerou, é isso? Eles são os arquivos binários, né? Eles representam aqueles picos, né? Ah, tá. Eu rodei a análise e transformei aqui eu estou mostrando a qualidade, tá? Tá, aí esse Fred que a gente está rodando agora, ele vai pegar aquele número que você Ele serve mostrou. para isso. Isso. Ele vai pegar aquele arquivo de picos, é um arquivo gráfico com aqueles picos e tal, nananã, e transformar num arquivo de sequência, que eu não mostrei ainda, e o arquivo de qualidade. Tá bom? Entendi. Tá, obrigada. É isso aí. Então, vocês estão vendo aqui a 03, por exemplo, tem um trecho aqui acima de 20, mas chega uma hora aqui, por exemplo, que ele vai considerar parar, e para o final dela, ele vai considerar parar bem antes, ó, porque esse final já está bem abaixo de 20, ó. Esse final todo ele vai cortar, tá? E assim por diante. Então, já mostrei para vocês que tem uma região a ser cortada aqui, tá? Então, nós vamos fazer um restinho de instrução para ele cortar essas regiões, tá? Apertem a letra Q. Perdidos do meu Brasil, aperta a letra Q para sair do quit, ó. Pá, saiu do quit, tá bom? Para a gente ganhar tempo, eu vou arriscar editar a linha de comando que a gente já escreveu. Então, na flechinha do teclado, flechinha para cima, você consegue voltar tudo que foi comandado na aula de hoje, tá? Então, ó, a minha última instrução foi um lastream.qual. Vou dar mais uma flechinha para cima, vocês vão fazer isso no seu, vai variar, mas você vai digitando flechinha para cima, até chegar na linha do Fred, tá? Beleza? Professor, eu não entendi. Como assim, O flechinha seu para... teclado não tem umas flechinhas? Sobe, desce, direita, esquerda? Ah, é no Shift? No quem? No Shift. São Não as sei. setinhas. É as setinhas. Sei lá onde a gente usa setinha. Em game a Ah, gente usa tá. Não, setinha. não sei.
Como você chama isso aí? Setinha, né? Tá. Essas coisas aí, o teclado sempre tem essa setinha. Setinha para cima, volta o que você escreveu, setinha para baixo, né? Tudo isso está gravado na história do seu terminal. Então, Tá, então eu vou eu apertar a costumo usar setinha pra cima até eu chegar até aí. achar a linha do Fred. Tá. Em vez desse centrinho aqui, agora eu vou ensinar vocês a editar com a setinha para a esquerda, tá? Eu vou voltar aqui, ó, aonde está o centrinho aqui, ó. E aí eu vou parar na letra T, tá? Sempre que a gente vai trocar alguma coisa, você para depois e apaga para trás, tá? Então, todo teclado tem uma tecla que é uma seta para a esquerda, mais ou menos no alto, perto do Enter, perto da letra P ali, né? Aquela seta de apagar para trás, tá? Então, você apaga para trás, você fica na letra T, e apaga o M, apaga o E, apaga o S, tá? E aí você vai digitar 10 ou 20 primeiro? 20, 20 trim, tá? 20 trim. Então a gente está trocando o nome de centrim para 20 trim. A gente também vai trocar o 20 trim.qual, o centrim.qual para 20 trim.qual. Presta atenção, perdidos no meu Brasil. Eu parei na letra T, eu dei Ré, e eu vou colocar 20 aqui, tá? Beleza. Agora eu vou ter que escrever mais coisas lá no final. Então vamos lá com o cursor para lá. Ele parou aqui sem espaço, né? Parou sem espaço. Vocês vão colocar o espaço, tá? E agora vocês vão ter que dar dois comandos. Um deles é porque quando a gente clonava cDNA em plasmídio, a gente clonava num sítio de enzima de restrição. E eles pensaram, vamos colocar essa informação, porque aí o programa já varre e já corta a sequência no sítio de restrição. Então, essa instrução ficou até os dias de hoje, mas a gente não costuma cortar no sítio da enzima de restrição, por causa de que, às vezes, no começo da leitura, o sítio da enzima EcoR1, GAATTC, às vezes, se ele não for bem lido, né, pelo Fred, fica GAACC. Então, assim, não é bom cortar nesse sítio, mas a gente precisa usar a instrução que eles bolaram sem o sítio de restrição. Então, você vai escrever assim, -trim _alt, né? Tá? Dá um espaço, não precisaria do espaço, mas é bom dar, e coloca aspas, aspas, e dá um espaço, tá? Olha, presta atenção, perdidos no meu Brasil. Eu só vou colocar o sítio de restrição lá para explicar essas coisas, mas vocês não vão fazer isso. Não façam isso que eu vou fazer. GAATTC, tá? Eles bolaram o programa para você dizer onde era para cortar a sequência, mas a gente não usa isso mais porque a leitura nem sempre está correta na hora que aparece o sítio de restrição. Então, a gente não usa mais. Mas para usar o comando que eu vou mostrar agora, eu preciso dar -trim alt, tá? Eu dei -trim alt e agora eu vou dar -trim _ cutoff, tá? E eu vou colocar o valor de 1%, que é Fred 20, tá? Então, eu vou colocar 0,01. Tá? Opa, só um. 0,01, beleza? Então, olha, eu já mandei as sequências serem salvas agora no 20 trim. Eu mandei a qualidade ser gravada no 20 trim.qual, tá? E eu dei -trim alt e -trim cutoff 0,01, tá bom? Então, agora eu vou processar o meu Fred, tá? Eu vou voltar essa linha para quem ainda não digitou, mas eu já vou processar, ele vai processar. Agora, ele está processando com Fred 20, tá? Beleza? Eu vou dar um clear
E vou dar um ls para mostrar que ele fez o 20 trim e o 20 trim ponto qual. Se alguém ainda precisa copiar a minha linha, eu voltei aqui, tá? E agora nós vamos mudar um less no 20 trim ponto qual para ver como que ficaram as qualidades, tá bom? Vamos lá. Less 20, tabulei, coloquei o pontinho, less 20 trim ponto qual, tá? Olha o que ele fez. Se vocês têm uma boa memória, lembra que eu fiquei na dúvida se ele ia parar naquele 23? Eu mostrei com o mouse, né? Vocês têm pelo menos uma memória da imagem, né? Ele realmente parou naquele 23 ali, ó. Ele falou que estava caindo muito, vou parar por aqui. E aí ele vai lá no finalzinho, vamos ver onde é que ele para no final, tá vendo esse monte de zeros ali? Então ali que ele parou, tá bom? Beleza. A A02 a gente estimou que ele não ia pegar nada, né? Não pegou nada da 02. E a... Professor, Oi, acho que o meu deu errado. Acho que eu tá, esqueci mas de um assim, espaço aqui sem querer. Que eu faço para espaço é sempre desfazer? o erro, né? Você É, volta e eu faz de esqueci do novo, espaço entre. volta, Como é que volta a volta? linha para Que? cima. Não, tá, se você tem que sair do les, aperta Q, né? Tá, Mas voltar na linha é com a flechinha, tá? ok. Aí você corrige e dá E seu aí enter. pode. Tipo assim, é porque o meu copiou todas as coisas, só que eu acho que copiou para um lugar errado. Eu não tenho certeza. Tá, onde era o espaço que faltava? É entre o 20 trim ponto qual e o menos trim underline out. Aí, quando eu dou Entendi. ls, Não, aparece tipo calma, não, inteiro. tá, beleza. Mas assim, não tem problema. Sobrescreve aí do mesmo jeito, dá o enter aí, não vai ter Tá, problema. Ele vai gerar o 20 trim e o 20 trim ponto qual. Ele deve ter gerado para você um 20 trim traço QA, mas não importa. Dá um enter de tá novo, bom. tá? E aí você vai ter os caras ali. Tá, obrigada. Muito bem. Agora, a Professor, gente vai fazer uma coisa aqui que. Oi. o meu só aparece as coisas do A01, não tem mais nada para baixo. Ah, dá um les de novo aí. Quer dizer, você sabe que a gente tem que dar uma setinha para baixo para ele descer, ó. Sim, não desce. Faz de novo, deixa eu ver. Agora deu. Talvez agora deu. Tá, beleza, tá? É isso daí. Obrigada. Costumo dizer que o computador tem que obedecer você com a seguinte frase: a mente superior domina a mente inferior, então ele tem que te obedecer, né? Não pode chegar no aquário e aí de repente você está imitando o peixe, né? O peixe tem que te imitar. Vocês estão vendo aqui que tem umas sequências aqui, então que eu dei um errado, né? Então, quando você dá um les 20 trim ponto qual, eles ficam assim. Eu queria que vocês anotassem para mim o que está acontecendo, por causa do seguinte aí, alguém anota para mim assim, nessa sequência, ele tinha 757 bases, tá? Ele conta para você e ele diz que tem 119 ruins no começo, tá? Tem 119, juro para vocês que tem 119 zeros no começo, tá? Seguidas de 515 boas, tá bom? 515 boas na A01 ESD, tá bom? Vamos lá na A02, tinha 557, tá? Zero, só tem zero bases boas, beleza.
A A03, ele tinha 948, só que tem 98 ruins no começo e 430. Então, alguém anota para mim aí A03, 430, tá? A01, 515. E A020. Vamos anotar 5? A04, vamos ver. Olha quanta base ruim que tem aqui. A04 era 863, 78 zero no início e 57 boas. Vamos olhar essas 57? Olha só, 57, tá? Essas aqui são 57 bases boas. Isso é porque eu adotei um critério de corte muito amplo, tá? Vamos admitir 16% de erro, que é o nosso FRED 8, tá? Vamos admitir. Então, eu vou pedir para vocês voltarem à linha de FRED. Estou acabando, tá? Volte à linha de FRED, beleza? 0,16, tá? 16% de... Nossa, eu acho que eu estou errado. Eu acho que é isso mesmo, 16% de erro. Vamos admitir 16% de erro. Lembra, 0,01 era 1% de erro. 1% de erro. Então, eu queria ser bem preciso, admito 1% de erro. Eu calibrei junto com aqueles 3 pesquisadores lá, a Glória, Santuza e o Fabrício, e a gente conseguia reconhecer as extremidades admitindo 16% de erro, tá? Então, a gente vai colocar aqui na linha de FRED 0,016, tá? E aqui vou substituir os 20 por 8, tá? É um valor de FRED, ó, parei na letra T, né? Vou dar uma ré aqui e colocar 8, diga. Eu tô indo na setinha pra cima pra voltar, mas não tá voltando. No caso, eu tô Volta sim, insiste que vai. Volta mais. eu tô aqui nos números, sabe? E não tá acontecendo nada quando eu tô apertando a setinha. Ah, tá, tá bom. Então, beleza. Você precisa lembrar da letra Q, né? Para você sair dessas letrinhas, você tem que apertar Q, tá bom? Tá? Aí você volta. Eu troquei 3 coisas, tá bom? Eu troquei para 8 trim. Vocês já pegaram o cacuete, né? Para no T e deleta para trás, sempre para trás. E aqui eu coloquei o trim cutoff 0,16, beleza? Quem já fez isso pode dar Enter. Ele vai gerar o 8 trim e o 8 trim.qual e vocês vão ter uma surpresa enorme. Vou dar um clear aqui. No LS. Todo mundo tem que gerar o 8 trim e 8 trim.qual, tá? E vou dar um less no 8 trim.qual, tá bom? Quem já está comigo aí, less 8 trim.qual, tá? Olha o que aconteceu com a nossa sequência A01. Ela tem 756 bases úteis, tá? Ela veio até o comecinho e acho que ela aproveitou quase até o final, ó. Até o final. Só tem um 0 aqui que ela não aproveitou, porque ela está aceitando acima de FRED 8. Alguém anotou para mim que tamanho que estava a A01? Eu anotei. Melhorou um pouquinho, né? Veja, a sequenciadora lá, a moça, ela trabalhou o mesmo tanto, mas nós estamos aproveitando um pouco mais do trabalho dela, tá? A A02, que tinha dado 0, não é? Tinha dado 0, eu pelo menos peguei um tequinho da sequência, ó. Eu peguei 65 bases.
Eu vou dar uma aula para vocês de BLAST e eu acho que essas letrinhas aqui conseguem identificar esse gene, tá? Tinha dado 0 nessa, né? Deu 65. Quanto que tinha, quem tinha anotado A03 para nós, que nós estamos com 714 agora? A 3 era 430. Olha como eu aproveitei mais o trabalho da moça, né? Beleza? Olha, ele ainda tem um final aqui ruinzinho, tá vendo? Ó, tá? Isso aqui, pela nossa calibração, eu não conseguia mais ver que era PUC 18, entendeu? Até aqui eu conseguia ver que era PUC 18. Era um projeto de análise de RNA, eu só queria saber que gene era, eu não precisava ter a sequência bonita, entendeu? Então, aqui, A04, eu estou com 629, estava quanta, gente? Ô, professor, eu meio que me embananei para anotar da 4 e da 5. Eu acho que a 4 eram 57. Tá, alguém aí lembra? A04? 57, né? Então, eu pulei de 57 para 629, tá? Claro que São Paulo estava usando 15, eu não tenho tempo de colocar o número log é 0,32, né? 0,03, né? 0,03, eu não tenho tempo de rodar com o Fred 15. Mas é claro que eu aumentei aqui a produção da moça, né? Professor, os meus números não estão iguais aos seus, e nem É, os anteriores. não, eu sei. O que acontece é que se você der um LS, você tem o 8trim e 8trim ponto qual? Deixa eu ver aqui. Dá um LS aí. Sim. E na sua linha de Fred, volta ela aí para cima. Quando você colocou 8trim e 8trim ponto qual, você mudou o trim cutoff para 0,16? Olha a sua linha aí. Ah, tá. É porque tá 0016. É isso. 0016 é um pouquinho melhor do que Fred 20, né? Um pouquinho menos, mais preciso do que Fred 20. É 16% mesmo, entendeu? Tá. Então a gente calibrou. Depois a gente analisou nossos dados e a gente viu que a gente tinha 16% de erro nas pontas. O nosso erro médio era de 3%, né? A gente só esticava as sequências e isso melhorava o reconhecimento. Galera, está na hora de eu terminar e eu preciso só dar esse comando aqui, -trim out, tá? -trim out para aquelas regiões que estão 0, elas sumirem, tá bom? Porque aí eu realmente faço sumir. Eu não quero ficar com 0 ali, eu quero fazer sumir. Então, volta a linha do Fred, coloca -trim out, tá? E aí você roda de novo, tá? Você vai sobrescrever aqueles arquivos lá, tá? Só que, ó, vou dar um ls aqui, deixa eu dar um clear. Vou dar um ls aqui, Quando eu der um less nesse 8trim.qual, ou no 8trim, por exemplo, vamos dar um less no 8trim? Less no 8trim. Até agora eu não tinha mostrado para vocês que eu tenho o arquivo de qualidade e o arquivo de sequências. Quando eu dou um less no 8trim, as bases ruins foram cortadas fora, né? Aquele out significa out, né? Eu não falo out para não confundir com alt, né? Então, sobraram só as letrinhas boas. Se você der um less no centrim, as letras vão estar lá, tá? Mesmo com qualidade baixa, as letras vão estar lá. Então, quando a gente quer que aqueles caras que viraram 0 sumam, basta adicionar -trim out, tá bom? Muito bem. Então, senhoras e senhores, eu podia estar matando, eu podia estar roubando, ou eu podia ter dado uma aula teórica sobre o que é Fred, tá bom? O que é valor de Fred? Da onde vem esse esquema de Fred? Porque hoje em dia ninguém usa mais sequenciador capilar, usa sequenciador Illumina, né? Que gera milhões de sequências. Mas na próxima aula eu vou mostrar para vocês como é que
processa as sequências do Illumina, e eu teria que explicar para vocês o conceito do valor de Fred, né? Eu teria que mostrar para vocês como é que é o final ruim de uma sequência, como que ela fica boa, tá? Como é que eu vou explicar o programa moderno chamado Trigonometric para vocês, sem dar esses conceitos? Então, a aula de hoje, ela foi uma aula inútil, você não vai usar isso aqui nunca mais. Só que eu usei ela para explicar Linux para vocês, porque esse programa é muito bom para explicar o que é flag, né? Menos isso, menos aquilo. Então, eu enganei vocês, dei uma aula mais de Linux do que de bioinformática, mas eu já embuti aí, treinando com o programa, já embuti aí o conceito do valor de Fred, etc. e tal, que você vai rodar no sequenciador Illumina. Você vai ver lá os valores de Fred, tá? Mas você viu eles lá, né? Caindo de 50 para 40. Será que paro agora ou continuo, né? Então, assim, foram os conceitos. Acho que está na hora de eu parar a minha gravação aqui. Deixa eu ver como é que para mesmo.